Olá pessoal, vamos a mais um desafio? Colocando a mão na massa lá com o Visualg. Então vem comigo. Bom, estamos aqui e nós vamos fazer o desafio dos ímpares, múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. Bom, a gente quer, o enunciado diz que são, a gente tem que, vamos colocar aqui o desafio, né? Contar os números ímpares entre 1 e 200, múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. Bom, tem o 3 e 7 ao mesmo tempo e tem, a gente já podia fazer aqui, ó, contar os números ímpares entre 1 e 200, múltiplos de 3 ou 7. Bom, vejam que nós temos uma leve diferença. Um é números ímpares múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. E outro é 3 ou 7. Qualquer um dos dois me satisfaz aqui. E aqui não, tem que ser os dois. Primeira coisa que a gente tem que ver é qual que é o nosso loop. Para, e... Você vai falar assim, professor, sempre tem que usar i? Não. A gente pode usar qualquer coisa aqui, ó. Para rocambole de 1 até 200 faça. Putz, professor, pode colocar rocambole? Pode. Mas não vai ficar toda hora escrevendo rocambole aqui, se a gente tiver que usar isso daqui, não vai ficar muito grande? Vamos mudar para isso aqui um nome um pouquinho melhor, vai? Para R, vai. Vocês vão lembrar que é rocambole, mas não é. Nem precisa ser rocambole. É só para saber que é algo diferente. Fim, para. Bom, isso daqui são os elementos que nós vamos testar. Os elementos R, que uma hora vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, até chegar no 200. E o que eu vou fazer cada vez que eu estiver com um valor de R? Eu tenho que testar se... Está muito longe ali, vamos fazer a indentação um pouquinho melhor aqui, ó. Se o R mod 3 é igual a 0 e o R mod 7 é igual a 0. Então, bom, se ele for divisível por 3 e for divisível por 7, então esse aí é um número e eu quero imprimir esse número e eu quero contá-lo. Na verdade não precisa nem imprimir, mas a gente vai imprimir. Escreva que número? O R. Eu vou pôr aqui, ó, 3 e 7. Para a gente saber que está referente a 3 e 7. E o que a gente vai escrever aqui? R. Para ficar melhor, vamos mudar de linha. Ou seja, a gente escreve o número e muda de linha. Se eu fizer isso daqui, vamos testar só com ele? Vamos ver o que vai acontecer? Isso aqui é uma boa técnica que a gente pode fazer. Você vai construindo aos poucos. Então, a gente começou a colocar o R lá e não tem mais nenhuma outra variável. Então, vai ficar só o R por enquanto inteiro.
e ele vai escrever todos os números que são múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. Se tiver algum erro aqui, ele já vai acusar e não vai precisar escrever um monte de coisa e depois descobrir que talvez tinha alguma coisa errada. Vamos rodar. Olha lá. Ele já deu um problema. E a gente vai precisar tentar identificar qual é o problema. Olha, ele estava esperando um então. Você fala assim, mas eu pus o então. Por que que ele está reclamando? Bom, a gente viu que tinha algumas aulas que a gente colocava o abre e fecha parênteses. Então, talvez seja isso, né, professor? Vamos colocar lá. Não, ele continua reclamando, ele fala que está querendo um então. Parece cego. E a gente pôs o então. Está aqui o então. Tudo bem. Talvez ele queira separar uma expressão da outra. Vamos colocar, então, uma expressão separada da outra com parênteses. E vamos rodar. Opa! Era isso que ele estava querendo. E aí, nós conseguimos ver que existem alguns números aí, o 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 169, que são múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. Como eles têm que ser múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo, já dava para a gente imaginar que a gente não precisaria começar com R igual a 1 aqui, né? E nem para o caso do OU a gente vai começar com R igual a 1. A gente já poderia começar com R igual a 3. Vamos parar com isso daqui. Mas olha, funcionou, só que nós não contamos, nós imprimimos, nós falamos quais são e não quantos são. Então vamos colocar um contador aqui. Vamos colocar um contador 1. Por que contador 1, professor? Porque eu resolvi que eu ia fazer 2 desafios em um só. Então, esse contador 1 aqui, ó, é responsável por controlar a propriedade de múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. Contador 1 mais 1. E aí, no final, a gente manda escreva total de 3 e 7, vocês sabem o que isso significa, né? É igual contador 1. Vamos ver se está tudo certo por aqui? Contador 1. Ele não gostou muito dessa história da gente ter um contador 1 ali, tudo junto. Vocês perceberam que ele estava colocando 1 em vermelho já, né? Então, ele não gostou muito dessa história, não. Se eu fizer assim, também não... Mas será que foi isso? Será que foi porque eu esqueci de colocar contador 1 aqui, ó? Vamos ver, né? Vamos fazer o teste. Não podemos esquecer de declarar a variável, porque o visual que reclama mesmo. Tem aquele 1 que está em vermelho. Pode ser? Não, ele colocou 1 que estava em vermelho porque ele quis. Na verdade, se você esqueceu de declarar a variável, ele vai te dar aquele alerta. Disse que tem 9 números que são múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito! Então, uma parte do desafio está pronta, que é verificar a propriedade de múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. Uma coisa que a gente pode fazer é... Vamos fechar isso aqui. Era copiar tudo isso aqui. Ctrl C, copia. E Ctrl V, muda. E eu zero o contador. Vai ser de 1 a 200 também. Só que agora vai ser OU. E aqui vai ser OU
e aqui vai ser ou. Professor, mas era só isso? Ué, nós trocamos o e pelo ou. Vamos fazer o teste. Precisei colocar outro contador? Não precisei. Tem bem mais, hein? Olha só, tinha 9 com e e agora tem muito mais. Por que tem muito mais? Notem que ele já começa do 3 aqui. O 3 não estava valendo antes. E agora está valendo. Porque ele é múltiplo de 3 e já satisfaz a condição. O outro não. Então, notem, o 6, o 7, o 9, o 12, o 14. Satisfez uma das propriedades, está na lista. Então, a lista vai ficar muito maior, 85 elementos, em comparação com a outra lista, que era muito menor. Então, o que nós fizemos? Nós só fizemos uma leve alteração da propriedade do e para o ou, e obviamente tivemos que fazer as adaptações nas escritas aí. Aí você fala assim, mas professor, então eu tive que repetir o mesmo código, mas não daria para colocar aqui dentro e fazer um loop externo de R só, e não ter que ficar repetindo o loop externo do R? Sim, nós poderíamos ter feito isso sim. Então o que a gente poderia ter feito? Vamos fechar aqui. A gente poderia pegar isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Se o R for múltiplo de 3 ou 7, aí eu poderia escrever do ou, e obviamente não poderia ser o mesmo contador. Aí nós teríamos que ter um contador 2. Aí eu teria um contador 1 e um contador 2. Então eu precisaria inicializar tanto o contador 1 como o contador 2 com 0. E na hora de escrever a resposta, eu teria que escrever a resposta do contador 1 e do contador 2. Como eu posso esquecer de declarar a variável, e obviamente na hora que eu for compilar ele vai reclamar do contador 2, né? Ou eu posso não esquecer da variável e já colocar o contador 2 aqui. E vocês vão notar que nessa solução ele vai escrever tanto o e como o ou tudo embaralhado aqui, porque ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E, ou. E aí ele deu a resposta 9,85, como a gente esperava, só que ele foi fazendo o e e o ou tudo junto e misturado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Foram 2 exemplos, na verdade 2 exercícios que 3 desafios que a gente mesclou em 2 aqui dentro do visual, que eu espero que tenha ajudado um pouco vocês aí no direcionamento dos estudos. Nos vemos em breve.